E aí galera, um videozinho pra vocês do WhatsApp. A gente fez um batalhão pra responder meu WhatsApp. Tem umas 6 mil pessoas falando comigo. Então tá tudo muito bem. Eu nunca me senti tão bem. Eu vou dormir o sonho dos justos. Tá tudo muito certo, eu não fiz nada de errado. Os últimos dias foram um dos momentos mais turbulentos da história recente do Enem. Questões anuladas, suspeita de vazamento, live antecipando itens da prova, estudantes pedindo cancelamento e, ao mesmo tempo, uma mudança inédita no SISU, que pode transformar profundamente quem entra ou não em medicina em 2026. Milhares de estudantes entraram em pânico, comentários em massa pedindo anulação da prova, gente acreditando que seria tudo cancelado. E eu queria aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um dos seus familiares, que o Enem não será cancelado. E eu entendo, depois de tanto esforço, viver essa insegurança é desesperador. E como se não bastasse, veio outra bomba. O novo SISU 2026 vai permitir usar as notas do Enem 2023, 2024 e 2025 ao mesmo tempo. Informação importante para quem quer tentar uma vaga em uma universidade pública no ano que vem. Pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, permitirá o uso das notas das 3 edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Parece uma oportunidade, mas é, na verdade, o início do maior caos já visto no acesso ao ensino superior. Imagine disputar medicina não só com quem fez o Enem com você, mas também com quem já está fazendo medicina hoje e pode entrar no SISU novamente só porque a nota antiga ainda vale. Isso prende vagas, isso atrasa chamadas, isso aumenta as listas de espera, isso mexe diretamente com a sua chance de aprovação. Este é o cenário perfeito para o desespero, mas também é o cenário perfeito para uma coisa: quem tiver estratégia vai passar na frente. Hoje, você vai entender de forma clara, objetiva e lógica o que realmente aconteceu no Enem e o que esperar do novo SISU 2026. Como isso impacta diretamente as notas de corte e, principalmente, quais passos você precisa dar daqui para frente para não ficar para trás. Respira. Você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Crise no Enem e o novo SISU, o impacto na aprovação em medicina. Vou dar uma aula para vocês, onde eu vou explicar vários pontos importantes sobre essa crise, sobre impacto ou não da nota, para que seja uma aula que te direcione. E eu decidi que eu daria essa aula para registrar, de fato, essa crise no Enem, como lidar com ela, como administrar, como a estratégia vai te levar a um novo patamar e garantir a tua aprovação no novo SISU. Novo SISU que não funciona não apenas para o ano de 2026, mas é o SISU daqui para frente. Do jeito que lá em 2009 passou a existir o novo Enem, agora passa a existir o novo SISU. E eu fiz questão de colocar essa foto. Não são todos os meus aprovados, em hipótese nenhuma. É um grupo muito pequeno que estava aqui em Petrolina. Eu tenho aprovados do Brasil inteiro. Mas olha essa foto, com jovens comemorando suas aprovações. Felizes, porque conquistaram o sonho de ser médico, o sonho de ser médica. É também dizer para você que ainda não conquistou, que você pode sim. Medicina é para você. Nada de achar que para passar em medicina tem que ser um superdotado. Mas é preciso sim estudar em alta performance e ter muita estratégia. Hoje a gente vai falar sobre a crise no Enem 2025 e o cancelamento de questões, o impacto disso dentro da teoria da resposta ao item, sobre o novo SISU, mas eu vou também dizer
diante desse cenário de novo SISU, quais acertos do Enem 2025 e como se comportam as chances de aprovação no SISU 2026 para quem é ampla concorrência e para as principais cotas. Também, finalizando a nossa tarde de aula, eu vou falar sobre oportunidades de aprovação além do Enem SISU e, no final, tiro as dúvidas de vocês. Eu sou a professora Meriane e essa é a minha sala de aula. Sim, a minha turma é assim. Eu sou professora de biologia, eu tenho um cursinho que tem aula presencial, mas também tem aula online. Mas aqui eu sou a mentora Meriane. E nessa minha trajetória de ser professora e de ser mentora, eu já fui um elemento que fez mais de 3.800 alunos serem aprovados em medicina. E aqui, na nossa mentoria, que não é cursinho, mas é um lugar onde se aprende estratégia, a cada ano, 60% dos meus alunos são aprovados. Imagine essa sala de aula com 100 alunos, todo esse retângulo verde são os meus alunos aprovados, que vão para a universidade. E esse retângulo amarelo aí de mais uns 15% são os meus alunos aprováveis. Eles têm nota para passar, pelo FIES, por exemplo, mas eles não querem, eles querem o SISU. Então, embora com nota de aprovável, eles continuam vislumbrando ou uma faculdade pública que ele deseja, ou o ProUni que ele deseja, ou seja, o que ele deseja. E esse retângulo azul são os alunos que estão comigo, mas que não passaram em um ciclo de um ano, por 2 motivos. E o principal deles é porque chegaram com nota tipo 500. E para passar em medicina, precisa de bem mais nota. Né? Precisa de notas, na ampla, de notas 790 mais, por exemplo. Então, alguém 500, crescer 290 pontos em um ciclo de um ano, eu nunca tive. De repente, poderá ser você o meu novo recorde. Eu tenho alguns recordes, mas não de 290 pontos. Então, não posso dizer que 100% dos alunos que estão comigo passam em um único ano. Agora, qualquer cursinho do Brasil, e eu sou dona de cursinho que tem turma específica para medicina, e que aprova, é o cursinho que mais aprova no interior de Pernambuco e da Bahia. Então, a gente aprova muito. Nossa aprovação é de 15%. Cursinhos medianos chegam a aprovar 2 a 3% dos alunos. E nós aqui, com todas as nossas estratégias, os alunos estudando em qualquer lugar do Brasil, seja online, seja em curso presencial, mas sabendo o que estudar, como estudar, a gente consegue antecipar a aprovação. Por quê? Porque passar em medicina no Brasil, em média, se leva 4 anos. Mas comigo, em um ano, eu consigo deixar 60% dentro da universidade. Então, com essa experiência de estudar o Enem, de estudar o SISU, para que os meus alunos passem, eu venho aqui hoje entregar essa aula para você. Eu sei que tem gente que vai assistir a aula inteira, com muita atenção. E talvez mude tudo, mude todo o seu jogo para o SISU, ou até para as oportunidades além do Enem. E tem gente que daqui a 10 minutos vai sair, e você vai continuar no limbo dos reprovados. Porque muitas vezes você nem sabe e não sabe que não sabe. Eu digo que é o momento nem sabe e não sabe que não sabe. Então fica aqui para você saber e você entender. Agora eu vou falar de algo complexo, inclusive, mas eu vou tentar dizer da forma mais didática possível, a mais clara que eu puder. Mas eu preciso para te ensinar sobre essa crise no Enem 2025, que é a maior crise que a gente teve nos últimos anos, e um monte de gente achou que o Enem ia ser cancelado, e não vai ser cancelado. Primeira coisa que eu quero te dizer é que ele não vai ser cancelado. Mas qual é o impacto do cancelamento de questões dentro do cálculo de médias, e que vai interferir ou não para a sua aprovação em medicina? A gente vai te responder isso durante este momento de aula. Primeiro, tudo que vai para o Enem é pré-testado. E a equalização dos itens, por favor, itens são questões, tá?
é porque teoria da resposta ao item é como se fosse teoria da resposta das questões. Então, item significa questão. Aí, veja bem, vários pré-testes, não são só 3, não, tá? São dezenas de pré-testes, acontecem todos os anos. E por que eu estou explicando isso também para vocês? Eu, até 3 anos atrás, eu era professora da Rede Federal de Ensino, já me aposentei, eu entrei muito jovem, aos 18 anos eu passei no meu primeiro concurso público, tá? Então, pude me aposentar realmente cedo. Então, eu fui, né, oficialmente membro do banco de elaboradores. Ainda hoje eu estou inscrita lá no banco de elaboradores. Não mando questões, porque realmente eu elaboro questões inéditas. Quem entrar no Instagram do meu cursinho, no BIOS, vai ver que eu antecipei, no último Enem, das 17 questões de biologia, eu antecipei 15, está lá, print, para quem quiser conferir. Eu não só antecipei 3 questões, não, foram 15 de 17. Não porque eu sei os pré-testes, tá? De forma nenhuma. Os pré-testes acontecem com alunos da 2ª série do ensino médio e acontecem com alunos que concluíram o 1º ano de qualquer graduação do Brasil e vão participar de um prêmio chamado CAPES. E foi exatamente nesse pré-teste do prêmio CAPES que o jovem lá do Ceará utilizou memorização de temas das questões e fez essa insegurança que trouxe para a juventude do Brasil. Não, você não vai precisar nunca, para passar no Enem, não é saber ou não essas 3 respostas, essas 5 respostas, essas 10 respostas. Ninguém ia memorizar todas essas respostas. Tenha certeza disso. Há muita coisa em jogo e há muitas questões que ninguém viu e que, de fato, foram inéditas. E aí, gente, depois de passar pelos pré-testes, as questões elas vão para o Banco Nacional de Itens. E, a partir do momento que elas estão no banco, o Enem vai usando para fazer provas. E cada questão, ela foi pré-testada, ela foi calibrada. Ela foi definida se ela é fácil, média, difícil, dificílima e etc. e tal. E cada prova que o Enem faz já utilizando questões calibradas. Questões onde ele já metrificou o quão boa essa questão é para diferenciar candidatos. E para vocês entenderem um pouquinho mais, imaginem que a gente tem uma régua, e de fato, as questões estão numa régua, tá? Onde a metade dessa régua é 500, e todas as questões de cada prova, então a métrica de linguagens é diferente. Imagine, existe a régua de linguagens, a régua de ciências humanas, a régua de natureza e a régua de matemática. E em cada uma dessas réguas, as questões são posicionadas. Há questões bem fáceis, que vão ficar abaixo de 200. Há questões medianas, aqui próximo a 500. E há questões mais de média difícil, que é acima de 700. E bem difícil, que é acima de 800. Então, há todo tipo de questão. E cada questão, ela analisa 3 parâmetros. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu posso olhar para uma pessoa e eu posso analisar 2 parâmetros de uma pessoa. Eu posso analisar o peso dela e posso analisar a altura. Então, digamos, vamos analisar o 3º parâmetro de uma pessoa. Temperatura corporal medida por um termômetro. Agora, olha que coisa massa. A teoria da resposta ao item é um método estatístico, é um método científico. E esse método científico, ele tem uma fórmula bem complexa. Não precisa a gente aprender a calcular essa fórmula, mas é preciso a gente entender que cada questão, ou seja, cada item, ele terá 3 parâmetros. O parâmetro A, que é o de discriminação, o quão uma questão consegue separar quem não sabe de quem sabe. O parâmetro B, que é medir a dificuldade, como eu disse, na régua tem questões mais fáceis, na régua tem questões mais difíceis. Eu, por exemplo, criei um método onde os meus alunos, eles aprendem a separar o nível das questões. Porque eles estão lá no Enem.
E aí eu otimizo os acertos deles. Porque não é só uma questão de acertar, é de acertar as melhores questões. E aí eu consigo fazer com que, com o número de acertos X, eles tenham uma nota, né, que eu chamo TRI+, com o TRI valorizado. E como eu estava dizendo, o terceiro parâmetro é o do chute. Então, as questões, cada questão, que o Enem chama de item, vai formar uma curva, né? Essa curva S, que parece a letra sigma, né, do grego. E eu quero dizer para vocês uma outra coisa. O ideal seria que a questão fosse assim, ela tocasse aqui o zero de probabilidade de acerto no eixo do Y e a habilidade, ou seja, o valor da questão. Mais fácil, mais difícil. Então, o ideal é que ela tocasse aqui o zero, tá? Só que isso, na realidade, não existe. Porque, querendo ou não, aproximadamente você tem 20% de chance de chute. Ora, se as questões, ou a resposta é A, ou é B, ou é C, ou é D, ou é E, tecnicamente você já tem 20% de chance de chute. Então, essa seria uma questão de alta discriminação e também uma questão zero chute. Esse seria o cenário ideal, e ele não acontece. Mas o cenário que acontece com as questões, por exemplo, tem questões mais fáceis, que a gente tem essa curva S mais para a esquerda, e tem questões mais difíceis, onde essa curva S está mais para a direita. E aí, geralmente, ela parte aqui de 20% de chance de chute. Para deixar isso mais claro para você, eu vou pegar aqui um gráfico real, tá? Aqui é uma questão que media, tem uma habilidade de 500, tá? Ela media, quem tivesse 500, teria, né, quem soubesse um conhecimento de valor 500, por exemplo, fazer um cálculo de regra de 3, teria grande chance de acertar, ou seja, 80% de chance de acertar, essa pessoa estaria aqui nesse ponto da curva do gráfico. E uma pessoa que não soubesse tanto regra de 3, mas soubesse lógica, multiplicação, teria a chance de 50% de acertar. Ou seja, essa questão aqui, ela não tem uma excelente discriminação, não. Porque entre quem não sabe, que é esse candidato aqui da bolinha vermelha, e entre quem sabe que é esse candidato da bolinha verde, a gente tem, só diferencia em 0,3%. Esse já teria 50% de chance de acertar, e esse 80% de chance de acertar. Já essa segunda questão, um gráfico que vai ficando uma curva mais reta aqui no meio, tá? Mais íngreme, é como se subisse uma montanha de repente. Ela é uma questão melhor, ela discrimina melhor o candidato. Porque, por exemplo, quem não sabe teria só 40% de chance de chute, de acertar. Quem apenas soubesse multiplicar bem. Quem soubesse, de fato, regra de 3, teria 90% de chance de acerto. Então, uma questão, quando fica dessa forma aqui, ela discrimina bem. Como eu disse, cada questão vai gerar um gráfico como esse. Então, cada acerto seu vai gerar um gráfico como esse. E para cada prova. Então, existe a régua de linguagens, a régua de matemática, a régua de humanas, a régua de natureza. Aí vamos avançar aqui. Espero que todo mundo esteja entendendo. Vamos analisar agora 2 outros parâmetros. Além do parâmetro discriminação, que é separar quem sabe de quem não sabe, temos o parâmetro de dificuldade. Então, aquela questão que nesse instante eu mostrei, era uma questão que tinha um parâmetro 500. Então, imagine que esse ponto aqui, né, é chamado de ponto de inflexão da curva. É o ponto onde ela vai fazer, né, a dobra da curva. Aqui está o chute, mais ou menos 20%, que é o parâmetro C. Aqui a dificuldade, aí essa dificuldade eu vou mostrar aqui na prática, dados do Enem de 2024, tá? Imagine que esse parâmetro aqui pode ser 400, pode ser 600, pode ser 800. Na verdade, a média é 500 e ele vai ocupar qualquer espaço
numa escala de 100 a 100. Mas não é só assim, 400, 500, 600, não. Pode ter 430, 435, 500, 550, e é aí que faz. Mas, por exemplo, essa questão aqui, ela não é um bom item. E quando isso acontece, quando está tendo pré-teste, o INEP descarta. Por quê? Observe como isso não é um bom item. Porque mesmo que a pessoa não saiba nada, tem 60% de chance de acerto. Começa aqui nos 60% de chance de acerto. Então, ela vai discriminar pouco quem sabe e quem não sabe. E lembre que você aprende que a teoria da resposta ao item é uma teoria anti-chute. E ela é mesmo uma teoria anti-chute. Ela tenta diminuir o acerto no chute. Ou o acerto no chute não vai valer tanto. Não estou dizendo que ele vai deixar de valer total, mas ele não valerá tanto. E eu vou provar isso para vocês. Vejam bem. Aqui são dados reais. Aqui, né, a gente pegou a prova do Enem de 2023 de matemática. E cada uma dessas linhas aqui é uma questão de matemática do Enem de 2023. Então, a tua prova vai virar essas curvas. Lembre, essa curva S representa cada item. Obviamente, você está vendo essa aqui amarela, que, tipo, ela é mais fácil. Ela já sobe, a subida dela em 420. Mas você vê essa outra aqui, que a subida dela já é perto de 800. Então, ela é mais difícil. Aqui também estão as curvas de matemática, só que do Enem de 2024. E, mais uma vez, eu mostro. Algumas estão para cá, não é? No 400, 400 e pouco, 500. Outras estão para cá, né? 800 mais. E a primeira coisa que eu quero te responder. O Ministério da Educação decidiu usar neste ano, pela primeira vez, no SISU, é porque eu vi uma pergunta no chat e eu fui ver se era uma pergunta, mas eu respondo perguntas no final, você pode anotar a tua dúvida, tá? Vamos para cá. O Ministério da Educação decidiu esse ano que o SISU não seriam só as notas do Enem 2025, não. Vai competir o Enem 2024 e vai competir o Enem 2023. E eu quero te mostrar que a figura de matemática de 23 é similar à figura de matemática de 24. Então, as provas, de fato, elas geram notas que são comparáveis. Não é só pela curva de uma área, mas médias comparáveis no todo das 4 provas, porque redação não é dentro da teoria da resposta ao item. Então, a primeira coisa que eu quero te responder é que sim, tecnicamente, aí depois a gente vai ver as implicações de você não competir mais só com quem fez o Enem contigo em 2025. Você agora vai competir com quem fez o Enem em 2023, com quem fez o Enem em 2024 e o Enem em 2025. O SISU 2026 traz tripla concorrência. Isso é real. E você vai precisar de muita estratégia para vencer a tripla concorrência. Mas eu quero te mostrar aqui um outro detalhe. O Enem de 2022. Se você está em cursinho há algum tempo, você já deve ter visto o teu professor de matemática dizer que a prova do Enem 2022 foi difícil. E foi mesmo. Ela tem alguns itens fáceis aqui na casa, de 400, 500, estão aqui. Mas ela tem um monte de item que passa de 1000. Então, ela foi uma prova onde apenas 2 pessoas gabaritaram o Enem de 2022, ao contrário de dezenas que gabaritaram o Enem de 2024. E esse Enem de 2025?
ele nem foi tão difícil quanto 22, nem foi tão fácil quanto 24. Eu não posso dizer a curva dele, eu só poderei fazer isso lá em junho, em junho de 2026, quando o Ministério da Educação, INEP, libera os microdados do Enem, aí sim, o nosso time trabalha com todos esses dados e consegue gerar figuras que nos dão nortes para ensinar coisas aos nossos alunos. Mas eu quero ensinar uma outra coisa. Todo mundo, lembra que eu disse que os meus alunos, eu os ensino a serem bem estratégicos? E todo mundo sabe que, a grosso modo, os acertos, tipo, a pessoa acerta 40 questões em linguagens. Tira lá 600 e olhe lá. Acerta 40 em matemática. Pode tirar 900 mais, dependendo dos acertos. É isso mesmo. Inicialmente, observe que linguagens, eu estou aqui com o nível 600, a maioria das questões faz a curva de discriminação aqui, ó, por volta do 600 menos. Eu só tenho praticamente essa daqui, que está fazendo 600 mais. Já matemática, não. Eu tenho algumas que fazem antes de 600, mas eu tenho uma boa quantidade de questões que vão fazer mais de 800 até. Então, sim, os acertos em matemática, tecnicamente, eles vão fazer tua nota subir. Se você tiver acertos, atenção, acertos coerentes. Porque não adianta acertar essa questão aqui e ter errado essa. Ter errado um monte de questão face e média. Isso vai te tirar valor desses acertos aqui aleatórios e eu vou provar isso para vocês. Um outro detalhe que eu quero te mostrar aqui são dados reais do Enem de 2024. Só para você compreender que teoria da resposta ao item é algo sério, é um método sério. E para poder eu te dar algumas respostas relacionadas à crise do Enem 2025, é que observe essas setas vermelhas, onde eu chamo a atenção dessa questão aqui. Ela foi péssima. Quem não soubesse nada tinha quase 40% de chance de chute nela. Tá? Essa outra aqui tinha 50% de chance de chute. Então, algumas questões discriminaram ruim. E essa foi muito ruinzinha. Ela não tem uma curva de jeito nenhum, uma curva que presta. Mas ela estava lá na prova. De vez em quando, mesmo os itens pré-testados, eles foram pré-testados, eles estavam ótimos na pré-testagem, mas quando eles são aplicados para milhões de candidatos, porque o pré-teste vai ser feito para milhares, quando aplica a milhões de candidatos, aí pode o padrão de curva ser diferente. E o INEP pode decidir retirar algumas questões, e todo ano isso acontece. A gente chama assim, questões que floparam. O INEP tira do cálculo, porque ela não se revelou uma boa questão. Eu quero também chamar a atenção aqui nesse gráfico de matemática. Embora, tecnicamente, as pessoas têm, em média, 20% de chance de chute, em matemática tem alguns que é menos de 20%. Aí você diz, mas Meire, A, B, C, D, E, como é que é menos de 20%? Porque tem gente que deixa em branco, que não chega nem a pintar o gabarito, e aí termina, né, não tendo nem os 20% de chance. Então, matemática tem curvas de discriminação mais para a direita, fazendo a nota ser maior. Linguagens tem curvas de discriminação mais para a esquerda, fazendo a nota ser menor. Então, que você tenha entendido isso, que é uma lógica. Embora sejam provas que acontecem em dias diferentes, ninguém vai deixar de fazer linguagens para fazer matemática, não. São dias diferentes, mas é importante você ter essa certeza de que os acertos de matemática, se bem trabalhados, eles vão valer mais. Como os acertos de linguagens, se bem trabalhados, eles também vão valer um bom número uma boa nota na média. Só para você compreender isso. Aqui eu peguei duas situações hipotéticas. Antônio, imagine 10 questões só, tá? 10 itens. E Antônio acertou os primeiros 4. Aqui é do mais fácil para o mais difícil. Já Márcia
acertou 2 fáceis, acertou esse médio e acertou esse difícil. Obviamente, eu já adiantei aqui que Antônio ficou com uma média quase 450 e Márcia, 411. Então, 449, 411. Gente, aqui é um exemplo didático, tá? De um material, inclusive, do INEP. É um exemplo didático, mas a competição por medicina, ela se decide nos décimos. Então, imagine pontos. Antônio, vamos lá. Ele acertou 4 questões. Cada questão que Antônio acertou, acompanha comigo. Você não pode tirar o olho do computador, não. Sai do celular, senão você perde e não vai entender essa explicação que é muito importante. Senta, pega o teu celular, se está assistindo o celular, ou pega o computador, para de fazer qualquer coisa que você está fazendo, para você poder entender isso que eu estou explicando. Porque não adianta você ir para um jogo que você não sabe as regras do jogo. Você perde o jogo. É simples assim. Então, o que vai avaliar o Enem 2025, o 26, o 27, não importa qual Enem. É a teoria da resposta ao item. Então, você tem que saber isso. Aí, bora lá. Imagine a situação de Antônio. Cada curva que ele acertou é esse sentido de curva. Então, ele acertou essas 4. E ele errou essas 6. Quando erra, gente, faz essa curva inversa. E essa região aqui vai definir o desempenho, o cálculo de probabilidade do desempenho de Antônio. Então, aqui está o 500. O desempenho de Antônio é um pouquinho menor que 500. Lógico, 449. Vamos ver Márcia. Márcia acertou 2 fáceis, estão aqui. Acertou essa média e acertou essa difícil. Só que ela errou 6 também. Veja, ambos acertaram 4 questões. É lógico. Meire, o Enem não são 4, são 180 questões. Para medicina, eu tenho que pensar em muitos acertos. Sim, mas se você entender agora com 4, você entende o que é que acontece com 150 acertos. Você vai entender o que é que acontece com alguém que com 150 passa e alguém com 160 reprova, mesmo tendo a mesma nota de redação. Está na coerência das respostas. Aprenda isso. Eu estou te dando essa oportunidade. Então, ó, se liga. Márcia acertou 2 fáceis e uma média e uma difícil. E errou essas. Nesse processo, 500 está aqui. A mediana de Márcia, tá? O padrão de Márcia veio para cá. Veja, ele se distanciou. Essa linha laranja. Antônio, é a linha vermelha, está pertinho de 500, é lógico, 449, está perto de 500. Já, Márcia, essa linha laranja, está mais longe de 500, 411. Então, é por isso que a gente diz que não adianta sair chutando e acertar no chute. Tem que acertar com coerência, porque acertar com coerência faz tua nota subir. É o caso de Antônio. Antônio e Márcia acertaram 4 questões, ambos. Mas as notas foram completamente diferentes. Agora eu quero ver um pouco da participação de vocês. Coloca o legal, tá? Curte aí. Se você entendeu o que eu expliquei sobre os acertos de Antônio e os acertos de Márcia. Por que os acertos de Antônio? Dá joinha aí. Porque os acertos de Antônio, os 4 acertos de Antônio terminaram valendo mais do que os de Márcia. Quero ver se você está ligado ou se você apenas entrou e não está ligado. Ok, dá joinha, dá joinha. Quero muitas joinhas. Então, ó, gente, eu estou explicando um troço difícil, tá? Meire, se é difícil, isso é muito difícil. Eu estou tentando deixar mais fácil. O que não é fácil. Tá certo? Então, ok, vamos embora. Então, a teoria da resposta ao item, ela de fato mede. E sabe por que o resultado demora tanto do Enem? Porque você fez a prova. Aí, seu gabarito já foi lido a essa altura do campeonato. Eu sei que tem a galera de Belém, por exemplo, e de Marituba, lá no Pará, que não estava tendo a COP, ainda vai fazer prova amanhã, inclusive, do segundo dia. E tem PPL que vai fazer em dezembro.
pessoas privadas de liberdade. Mas a primeira coisa, mas a grande maioria dos gabaritos já foi processada. Depois que processa teu gabarito, você vai virar, tá? Aqui você era Maria, João, Carla. Você vai virar número, um código qualquer, que não é o seu CPF. Então, Maria vai virar 1, João vai virar 2, Carla vai virar 3. E aqui está a sequência de respostas, ou seja, ocorre uma desidentificação da base de dados. Para quê? Para garantir que ninguém vai ser beneficiado. O que vai acontecer é o estudo das notas. E aí, depois de tudo ser processado, equipes que são formadas tanto por analistas estatísticos como por psicometristas, são equipes. Eles, por exemplo, João, Maria, Carla, vão ter suas notas dadas por 3 equipes diferentes. E tem que bater. Digamos que Maria recebeu 600 da primeira equipe. Tem que receber 600 da segunda equipe e 600 da terceira equipe. Por isso que gasta tempo. Porque todas as notas serão, primeiro, analisadas, processadas em supercomputadores, mas depois serão verificadas. E aí, antes da gente passar para o novo SISU, eu quero que você olhe aqui para mim, que eu vou responder a primeira coisa. O Enem não vai ser cancelado, claro. Mas, Meriane, essas 3 questões vão ser tiradas da régua. Isso vai atrapalhar a nota do Enem em geral? Não. Sabia que no ano de 2022, 7 questões foram tiradas da régua, 4 de ciências da natureza, 2 de matemática, 1 de ciências humanas, que era de geografia. Por quê? Porque não tiveram curva de discriminação. E nem saiu na imprensa que 7 questões foram retiradas. Todo ano. Eu sou especialista nisso, gente. Todo ano tem questões retiradas da régua. E isso não é isso que define quem passa e quem não passa. Não é isso. Eu tenho alunos aprovados em primeiro lugar pelo Brasil todo, esses anos todos. E eu sempre soube. Tipo, quais questões vão ser... A gente sabe que 3 vão ser retiradas da régua, as 3 anuladas. Será se terão outras? Nós só saberemos em mais ou menos entre junho e julho de 2026, quando o INEP libera os microdados. Aí eu vou dizer, olha, tantas questões foram retiradas da régua. E está tudo certo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer. Inspira, respira e não pira. Vamos seguir adiante. E quando em janeiro, se por acaso a tua nota for ruim e não der para passar, não culpa essas 3 questões, não. Ei, gente, é muito fácil. Botar a culpa em qualquer coisa. Justificar a dor da reprovação. Ei, reprovar dói. Dói reprovar. E como dói reprovar? A culpa foi das 3 questões que eu tinha acertado, só tirado. Não, não será isso. Eles farão ajustes de precisão na régua. Mais uma vez eu digo, todo ano tiram-se alguns itens. Lembre, item igual a questão, tá? E nunca deixou de ter precisão. Tem precisão, sim. É uma teoria matemática sofisticadíssima, que só pode ser usada em larga escala. Sabia que o Enem até 2008 não usava TRI? Só a partir de 2009 precisou usar, porque não dá para não usar TRI. Se usar só como professor, teoria clássica dos testes, como o professor faz na escola o professor aplica uma prova, os alunos tiram 10, não tem problema, ninguém está lá disputando quem tirar 10 vai ser aprovado, o outro que tirar 10 vai ser reprovado. Não existe isso. Para poder diferenciar milhões de candidatos, principalmente para concorrer à medicina, onde a disputa é acirrada,
não somente no Enem, mas em qualquer outro vestibular. Não tem almoço grátis para quem quer passar em medicina. Tá? Tem que se usar TRI. E se acalme, essas 3 questões, a régua será recalibrada e tudo será... Se você vai ter que passar mesmo, independe dessas 3 questões. Agora, tem um fato que eu preciso dizer. Se um aluno do jovem lá do Ceará lembrou das 3 questões, ele não gastou tempo nelas. Ele só respondeu e passou adiante. E quem respondeu na mão gastou tempo. Então, há esse prejuízo de tempo A, e o INEP precisa agora ser mais precavido com os pré-testes, que precisam acontecer, mas precisam acontecer num outro padrão de segurança. Tá? Para ver se as coisas andam, né, de forma mais lógica. Então, aqui. Você agora já sabe como o Enem calcula as notas. E que tirar 3 questões não é isso que vai te reprovar. Agora vamos para outra bomba do ano. O novo SISU. E esse novo SISU, ele foi determinado no dia 17 de outubro, tanto por uma portaria do Ministério da Educação, como depois com o edital. E eu peguei só um trecho da portaria e um trechinho do edital, tá? Para explicar algo muito importante para vocês. E vou explicar um outro ponto também. No artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A, diz assim: para fins do disposto no parágrafo 1º, serão consideradas as 3 últimas edições do Enem imediatamente anteriores ao processo seletivo do SISU, devendo ser utilizada para fins de inscrição, classificação e eventual seleção em suas opções de curso, a edição em que o estudante obtém a melhor média ponderada. Isso é a portaria que vai reger o SISU 2026, 27, 28. Aí o edital, que é o que vai reger o SISU 26, que foi publicado para que as universidades normatizassem seus termos de adesão, definindo vaga, peso. O item 3.11, né? Primeiro aqui o item 3.1 diz quais são os Enems, 23, 24 e 25. Porque essa portaria, ela fica fixa. Aí a cada ano sai um edital. Mas no item 3.11 diz de novo, né? Que aqui é uma referência para esse SISU 2026. Para fins de inscrição, classificação e seleção dos candidatos, será utilizada a edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a sua opção de curso. E aí vamos aqui para 2 consequências desse processo. Primeira consequência. Olha para mim. Primeira consequência. Será utilizado por quem? É o aluno que vai escolher ou é o sistema do Ministério da Educação, do INEP, o SISU, não é? O sistema do SISU, que vai escolher? Eu vou pensar no melhor cenário, que o sistema do SISU vai escolher. Maria tinha médias do Enem de 23, do Enem de 24 e do Enem de 25, e digamos que o melhor para Maria vai ser o Enem de 24. Sim, pode acontecer isso. Por causa de pesos. Pode ser que a média simples de Maria, a de 25, seja melhor. Mas pode ser que Maria tenha oportunidade de passar com pesos com a nota de 24. Vou explicar para vocês. No último SISU, porque o SISU 2026, essa quantidade só vai se definir até por volta do dia 10, 15 de janeiro, tá? Mas dados do SISU, que aconteceu agora em janeiro de 2025, há quase 88 universidades participaram. Dessas, 35 tinha média simples. O que era isso? Somava as 5 notas, o peso era 1, ou seja, somava 5, dividia por 5.
53, ou seja, a grande maioria das universidades tem pesos que são completamente diferentes. Em geral, para quem quer medicina, ciências da natureza é o que mais vale. Isso vai acontecer na maioria das universidades. Mas sabia que na Federal do Oeste da Bahia, natureza é peso 4 e linguagens e redação é peso 5? Lá, vale mais linguagem e redação. Logo, linguagens que a galera despreza e tira pouca nota. Então, os pesos variam, tipo, nessas 53 universidades. Varia dentro da própria universidade. Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco tem um campi que fica em Recife. Um campus em Recife. E um campus que fica em Caruaru. Ou seja, a UFPE tem 2 campos. O de Recife, o de Caruaru. Os pesos de Recife são diferentes dos pesos de Caruaru. Medicina, mesmo curso. Mesma universidade. Campos diferentes. Então, o que eu estou querendo te dizer é que pesos, que é multiplicar por 4, 5, 3 por 1,5, a universidade é quem atribui seus pesos, isso muda tudo na média. Então, vamos voltar para o cenário de Maria. Maria, nossa aluna, nosso personagem aí, tá? Maria terá 3 notas. E ela vai ter que escolher. Eu estou hipotetizando que o sistema vai escolher, que ela não vai ter que escolher. Que o sistema vai fazer isso automaticamente. Se o sistema fizer isso automaticamente, Maria terá 53 notas diferentes dentro dos pesos e mais em 35 outras universidades notas diferentes. Ela vai ter 54 notas diferentes para competir em 88 lugares. O problema é que Maria, ela não consegue manualmente testar a nota dela. E o INEP, o sistema do INEP SISU, nos últimos 3 anos, deixou de exibir qual era a nota do candidato aplicando os pesos. A galera tinha que fazer conta na mão. Foi exatamente por causa dessa dificuldade que eu fiz, eu passei a ter um sistema interno na minha mentoria, onde meu aluno informa a nota dele e eu testo a nota dele nos 88 lugares. Tipo, em 2023 foram 92. Quantos lugares vão ser? A gente só vai saber disso por volta do dia 10 de janeiro. Mas eu testo a nota do meu aluno em cada lugar. E agora não vai ser só uma nota, vão ser 3 notas. A nota, as médias do Enem 2023, do Enem 2024, do Enem 2025. E como são 35, digamos que serão 88 universidades, como foi em 2025. 35 com média 5, 53 com pesos, eu fiz essa conta. Cada pessoa vai competir com 264 notas diferentes. Uma pessoa não consegue, na mão, competir. E sabe o que é que acontece? Eu recebo, no fim de janeiro, começo de fevereiro, nas minhas turmas de janeiro e fevereiro, eu recebo alunos que quando eu olho a nota e eu jogo no sistema, eu digo, meu Deus, tu passava em tal lugar, tal lugar e tal lugar. Ou seja, eu recebo aluno que era para ter passado, mas não passou, porque não teve uma assessoria para o SISU. Porque eu tenho outros alunos com média menor que passou. Então, todo ano eu recebo gente que poderia ter passado. Então, vamos seguir aqui. A regra está clara, serão 3 anos e vai ser jogado as médias. Então, bora para lá, bora para cá. Continuando. Aí tem outro problema. E esse outro problema, gente, ele começou, na verdade, já em 2024. Só tomar aqui um gole d'água, tá? E não é que eu quero dar um monte de problema para vocês, não, mas eu tenho que falar da realidade, tá?
Não adianta eu estar fazendo aqui frofrô, que não vai ser frofrô, vai ser luta. Há uma portaria de novembro de 2024 e agora uma de outubro de 2025, que elas definiram o seguinte, que qualquer estudante, ele vai ser classificado e selecionado de acordo com a nota, só que com duas condições. Primeiro, inicialmente, todos são classificados na ampla concorrência, independente da modalidade que eles cursam. Independente se ele é um aluno de ampla ou de cota. Se ele tiver nota, ele ocupa vaga de ampla. E isso fez no último Enem, porque isso foi definido em novembro de 2024. No último SISU agora de janeiro de 2025, a nota de ampla subiu em todo canto. Porque todo mundo agora ocupa vaga de ampla. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou para dizer o que a regra é essa. A regra do jogo é essa. Segundo, aqui é onde entra o nó. Quem concorre às vagas reservadas, que são as vagas de cotas, tá? Aqui é a lei de cotas. E não serão selecionados aqui na ampla, serão classificados na seguinte ordem. Vamos aqui comigo. Vamos entender isso. Primeiro, todo mundo ocupa vaga de ampla. Cotista ou ampla ocupa vaga de ampla. E muitos de ampla vão ficar de fora, porque cotistas vão ocupar vagas de ampla. Depois, atenção para isso. Aqui, só explicando um pouquinho, tá? Aqui é independente de renda, escola pública. É o aluno que não é de baixa renda e não é autodeclarado. Resumindo, branco de escola pública. Independente de renda, porém preto, pardo ou indígena. Baixa renda de escola pública, e o baixa renda é o teto de um salário mínimo per capita. Como é isso? Soma renda bruta, não é líquida, do pai com a mãe, divide pelo total de pessoas da família. Quer dizer, digamos que uma família tem 6 mil reais de renda. E tem pai, mãe e 2 filhos. Se eu pegar 6 mil e dividir, renda bruta, 6 mil de renda bruta, dividido por 4 pessoas, dá 1.500. Como o salário mínimo é 1.518, vai subir um pouquinho lá em janeiro. Essa pessoa é de baixa renda, porque tem menos de um salário mínimo per capita. É menos ou igual a um salário mínimo per capita. Então, aqui, baixa renda de escola pública. É de baixa renda, mas não é autodeclarado. É o branco de baixa renda. E aqui o baixa renda, preto, pardo ou indígena. Agora, bora, atenção para o que eu vou colocar para vocês. Se um candidato de baixa renda, preto, pardo ou indígena, tiver uma média 790, ele pode ocupar aqui uma vaga de ampla, e o de ampla sai. Se um candidato de baixa renda tiver uma média 780, ele sobe para essa vaga aqui do independente de renda de escola pública, e esse com 780 vai dançar. E não vai conseguir entrar na de ampla, que o corte foi 790. Estou partindo de números aqui hipotéticos, mas um pouco reais também. Então, esse baixa renda, ele pode sair, baixa renda PPI, baixa renda preto, pardo ou indígena. Ele pode ocupar vaga de baixa renda de escola pública, vaga de independente de renda PPI, vaga de independente de renda de escola pública. Então, todo mundo está querendo ser... E a vaga dele, alguém ocupa? Ocupa não. Ele pode ocupar as outras. Da mesma forma, digamos que esse candidato de baixa renda de escola pública tinha média 785. Não era suficiente para a ampla, que o corte era 790, mas era suficiente para o independente de renda de escola pública. Ele vem para cá. E esse dança. Então, a nota subiu muito no independente de renda de escola pública, porque há uma migração intercota. Antes não. Antes de 2024, antes do SISU de 2025. As pessoas se inscreviam numa cota e elas concorriam dentro da própria cota. Agora não.
tem a migração entre cotas ou intercota. Ainda temos mais duas outras cotas. O independente renda quilombola e o baixa renda quilombola. Atenção, o baixa renda PPI não ocupa a vaga do baixa renda quilombola aqui, não. Por quê? Porque ele não é quilombola. Agora, o baixa renda quilombola pode ocupar a vaga do independente de renda quilombola. Digamos que esse baixa renda quilombola tem nota 730. E esse independente de renda quilombola tem nota 730. Esse vem, ocupa a vaga dele e ele sai da jogada. Tá? Se ele tivesse uma nota maior, ele podia subir aqui. Mas ele não pode, não tem, no meu exemplo. Também temos a questão do PCD. O baixa renda PCD, digamos que ele tem uma nota 720. Ele pode vir e ocupar uma vaga do independente de renda PCD. Aliás, o baixa renda PCD pode ocupar do baixa renda escola pública. Ele pode ocupar do independente de renda PPI. Ele só não pode ocupar de quilombola, porque ele é PCD, ele não é quilombola. Mas quem é baixa renda PCD pode migrar para cá, para cá, para cá, para cá ou para ampla. E a migração é pela nota. Todos podem migrar para ampla. Por isso que aumentou a nota de corte na ampla. Aí essa daqui, que é o segundo ponto, aumentou muito a nota de corte no independente de renda de escola pública. Agora, PCD migra entre eles, porque para estar aqui nessa vaga, tem que ter documentação de pessoa com deficiência. Quem entendeu isso, dá um joinha. Quem entendeu isso, dá um joinha. Todo mundo dando joinha. Eu preciso saber se você entendeu. Quem entendeu, dá joinha. Não é simples. Mas vamos agora para coisas mais simples. O que eu quero que você compreenda é que, para quem é baixa renda PPI, está melhor de competir. Os independentes de renda está pior de competir. O de ampla está pior ainda de competir. É preciso muita estratégia para testar a sua nota no lugar certo. Porque existe 8 processos de migração entre cotas e das cotas para ampla. Então, eu tenho 8 tipos de cota podendo ocupar a vaga de ampla. Só fica na ampla e só garante quem está com nota realmente alta. Quero chamar a atenção que, para ser cotista, tem que ter feito o ensino médio nas federais, ter feito o ensino médio integralmente na escola pública. Não é bolsista de escola privada, não, esqueça isso. É aluno de escola pública. E nas estaduais, na maioria delas, além de exigir ensino médio na escola pública, exige também que, a partir do 6º ano, esteja na escola pública, 6º ano do fundamental. Existem várias outras regras e sub-regras que não cabem numa aula como essa, tá? Não cabe. Mas eu cuido de cada detalhe dos meus alunos. E você pode dizer, Meriane, mas não existe aluno migrando de escola pública, migrando para ampla, não. Você pode me dizer isso, não pode? Que não existe aluno de escola pública migrando para ampla. Mas eu quero te dizer que existe, e eu vou te provar que existe. Aqui está a Luísa Marina, aluna de escola pública, aprovada na ampla. Ou a nota, lembra que eu botei o corte de 790? Ou a média de Luísa, 792. Inclusive, ela cresceu 129 pontos de um ano para o outro, porque ela teve nossa mentoria aqui, os pais dela vestindo jaleco, na noite do jaleco, e aqui é um print de Daniel, o pai dela, colocando aqui, ó, olha só esse crescimento extraordinário, porque ele estava muito feliz, né, pelo crescimento da filha, que ela tinha saído de uma nota completamente reprovada, 663, não passa em nada, nem em fiéis, tá? Para uma nota de ampla. Então, pode crescer? Pode. Basta estudar
obedecendo o que eu chamo de estudo dentro dos 4 pilares. Estudo baseado em alta performance. Que não é se matar de estudar, que não é estudar de manhã, tarde e noite. Não. É aprender analisando saúde, metrificação, método e direção. 4 pilares. Só para você entender um pouquinho o que eu fiz com Luísa, que chegou com a nota tão baixa, e eu fiz ela crescer 129 pontos de média, em um ano. Na verdade, ela ficou comigo 7 meses. Tá? Primeiro, na hora que um aluno chega, quando Luísa chegou, eu faço logo um raio-x de desempenho e vejo como é que você está. Tem uns que estão ruins. E se tiver ruim, eu vou ver que está ruim. Mas eu tenho a missão de transformar o ruim no bom. De indicar o caminho. De como você vai deixar de ser aluno nota baixa para aluno alto desempenho. Para isso, eu tenho que mapear o seu canal de aprendizagem, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Eu faço um diagnóstico psicopedagógico. Tá? Eu te ensino a fazer um horário de estudos personalizado que você me manda. E eu olho se realmente está bom. Porque tem que ter tempo para descanso, para dormir, para lazer, para tudo. Tá? Eu vou te orientar a ter plano de estudos para diferentes momentos do ano. O plano de estudos de fevereiro é diferente do plano de estudos de setembro. Você vai saber quais os temas caem no Enem. Gente, tem a pai que diz assim, mas Meriane, minha filha era uma excelente aluna na escola, só trava 9 e 10. Eu digo, pai, tirar 9 e 10 na escola é muito fácil. É prova de 5 assuntos, 6 assuntos. O Enem é prova de 692 assuntos. Ninguém vai aprender os 692. Mas eu sei quais os que mais caem. E onde deve ser o estudo. Aí eu digo, o que estudar? E o que estudar, dentro do pilar método, nós temos técnicas muito eficientes. Tá? Técnicas que eu fui criando ao longo da minha carreira. E fui transformando. Inclusive, um dos grandes nós do aluno é matéria atrasada, eu resolvo. Não ter tempo de revisão, eu resolvo. Veja, você estuda, aprende mais em menos tempo. Sim, porque tudo isso é uma questão de ter quem te diga o caminho, o que fazer, como fazer. Eu saio metrificando simulados. A cada simulado, eu dou simulado com correção para o TRI. Eu dou tanto que você faz comigo, que a gente tem todo mês, como você pode fazer no seu cursinho, onde você estuda. Tá? Eu dou o diagnóstico e eu dou uma recomendação. Por exemplo, o médico faz um exame de sangue. Aí ele diz, você está com anemia. Eu te recomendo comer feijão todo dia. Então, a partir do teu desempenho no simulado, eu vou dando diagnóstico e recomendação. É diferente, você não vai estar no escuro, não. Você sabe o que fazer. E a gente cuida muito da saúde do nosso aluno. Eu descobri que eu tinha um monte de aluno que não avançava, que fazia as técnicas, mas vivia cansado, não memorizava direito. E eu sabia que isso era a fisiologia dos neurônios. Resolvi esse babado. Juntei com uma aluna minha, que é endocrinologista, minha filha, que é médica, e junto com a nossa nutricionista, a doutora Paloma, a gente fez o projeto de nutrição cognitiva, onde a pessoa faz exames, a nossa Nutri olha e diz, você está com isso, precisa fazer isso. Não é ninguém para emagrecer, não, mas é para fazer neurônio funcionar. Cérebro é um conjunto de neurônios, que ou eles estão muito bem, ou você não aprende, tá? A gente tem banco de questões, a gente tem orientação para a família. Nas quartas-feiras, a gente tem plantão médico. Essa semana que vem vai ser de forma excepcional na terça, porque na quarta eu vou estar em Recife, num compromisso de cuidar da minha saúde, inclusive, um exame semestral que eu faço. Eu trago alunos meus aprovados para a sessão Futuro Médico, para eles trocarem figurinhas. Eu trago profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra, para dar palestra, para dar aula. Eu saio analisando onde tem oportunidade. Por exemplo, tem uma oportunidade massa, que era para ter fechado ontem a inscrição, mas eles resolveram abrir até terça. Agora, quarta não tem mais. De uma oportunidade extra SISU, que usa nota do Enem, mas não é o SISU. Eu ainda cuido, eu ensino. Além de cuidar de testar nota no SISU, no ProUni, no FIES, documentação. Tem um monte de gente que conquista a vaga e perde porque não tem documento. Ou porque concorre na cota errada. Tá? A gente sai direcionando para que você, tendo direção, você tem velocidade, mas você tem direção.
Isso é só alguns dos entregáveis que eu tenho na minha mentoria. Eu vou já falar do nosso próximo ponto. Eu vou já falar dos acertos no Enem 2025 que devem gerar aprovação em medicina no SISU 2026. E também do ponto de oportunidades além do Enem SISU. Ainda tenho 2 pontos. Mas eu queria só mostrar aqui rapidamente para vocês como é nossa assessoria. Aqui é de forma bem simples. Aqui, Guilherme, eu peguei a nota dele, ele pediu que mostrasse vaga, diferença, ele não era cotista de nada, se ele fosse, isso aqui estaria azulzinho, então isso varia de aluno por aluno. E todo dia, quando o Ministério da Educação libera lá no SISU o ponto de corte, o nosso aluno recebe um relatório onde verdinho é o lugar que ele está passando, vermelhinho ele não está passando. E qual é a diferença da nota dele para o que está lá no ponto de corte? Porque, às vezes, um lugar, a diferença está muito pouco, muito curtinha. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, do último dia de SISU para o dia da lista, que aí não sai mais nota de corte, 80% dos lugares subiu 1 ponto. Então, se você estava com a diferença muito curtinha, você dormiu aprovado na tua última parcial e acordou reprovado no dia que saiu a primeira lista. A gente também, no período da assessoria do SISU, além de dar relatórios, a gente vai falar. Eu tenho momentos diários com os meninos e eu ainda vou falando por WhatsApp. Por exemplo, o João Guilherme, que é de Recife, passou em 2º lugar na Unipampa, porque para ele estava melhor na Unipampa, lá no Rio Grande do Sul, do que na Federal de Pernambuco, por causa da assessoria. Os pais de João Guilherme dizem, ai, Meriane, meu filho não tem mais que fazer cursinho. E se não fosse você, meu filho ia fazer, porque a gente não ia saber nunca que ia ter essas vagas na Unipampa boa para ele. Não tem como testar. Manualmente não tem como testar. E agora, que são 3 médias, com uma já não tinha como testar, imagine com 3. Não tem. A gente testa, porque a gente tem um sistema. Só para você ter uma ideia, os materiais sobre o SISU, que o meu aluno já está com eles em mão. Todos os pontos de corte, todos os pesos, os acertos, que agora ninguém tem nota, mas tem acerto. Quais os acertos que geraram o último aprovado de cada faculdade? E outra coisa, terminado o SISU, vai ter que escolher uma das 2 opções para isso ficar só numa. E aí tem que ser uma escolha muito estratégica. Meu aluno, Lucas Alves Santos, 126 acertos, pouquíssimo acerto. Média 729, está dentro da universidade. Como? No remanejamento. Porque a gente escolheu o lugar certo. Primeiro, para ele concorrer nas opções, para poder ficar no remanejamento. Então, ou o aluno tem estratégia e algum especialista que lhe indique o caminho, ou ele não consegue. Ou, em vez de estar aprovado como Lucas, um monte de gente como Lucas perdeu o ano. Viveu o ano todo de cursinho. Não sei se no final desse ano vai passar, não. Aí você deve dizer, Meriane, será se esse programa, tá? Eu vou explicar daqui a pouco os acertos do Enem e as oportunidades, né, as chances de aprovação no SISU 2026. Mas você deve se perguntar, será se esse programa que eu mostrei aqui rapidamente, tá? Mostrei muito rapidamente. Será se serve para você? Será se o que tem nesse programa vai ser útil para você, para seu filho, para sua filha? Eu vou colocar alunos meus para te responder isso. Meu time, coloca aí. A sua mentoria serve para mim? Bem, eu não sei se serve para você, mas já serviu para... Oi, meu nome é Raika Maciel e a mentoria me fez perceber que eu não sabia estudar. Hoje eu quero te contar como tudo mudou, mas para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Essa sou eu saindo da minha cidade natal, no interior da Bahia, e indo para Petrolina para tentar realizar o meu sonho. No começo eu estudava sem nenhum tipo de estratégia. Só estudava o que era passado em aula e pronto. E eu precisava de algo para mudar essa realidade. Mas aí eu conheci a mentoria. E é como se alguém tivesse acendido uma luz no fim do túnel. A mentoria me fez aprender a aprender. E aprender de forma eficiente.
estudando o mesmo tempo que antes, só que agora com estratégia e no caminho certo. Por muito tempo eu achei que a medicina não era para mim. E até me convenci de que eu não queria para não me machucar. E pensa comigo, se a gente pensa que é algo impossível, qual é a motivação que nós temos para ir atrás? Hoje eu sei que o impossível só dura até você acreditar que é capaz. Olá, eu sou a Bárbara, fui aprovada em Medicina pela UFPE. Tive a média de 812,32 no Enem. Foi incrível, eu acho que eu não sei nem como descrever. Foi um sonho. Eu senti alívio, principalmente muito alívio, além de muita felicidade. Minha mãe também ficou extasiada. Quero agradecer principalmente a Merian, que ela também foi essencial durante a minha jornada. Os conselhos dela e também durante a assessoria SISU foram maravilhosos. Eu nunca fui uma pessoa particularmente muito organizada. Então, o Sinapse me ajudou principalmente com a questão da organização pessoal, com a adequação dos horários de estudos de acordo com a minha própria rotina e também o uso efetivo de métodos de estudos, como a TTRQ, a técnica da TRI, além também do descobrimento do meu canal de aprendizagem, que foi essencial na minha jornada. No meu último Enem, que foi, quando eu acabei de sair do terceiro ano do ensino médio, eu tive 768 de média simples, então eu pulei para 812 de média, além de ter melhorado minha nota em redação, também principalmente em matemática, que eu acertei 44 questões das 45. Eu senti uma evolução enorme e eu recomendo esse Sinapse Mentoria para todo mundo, mas principalmente para quem, assim como eu, tem problemas de organização e também sente dificuldades. Assim, na verdade, não consegue crescer em algumas áreas, mesmo tentando sozinho. Então, eu indico o Sinapse para todas essas pessoas que ainda estão nessa luta e vai dar certo. Fala pessoal, meu nome é João Moraes, eu fui aluno da primeira turma do Sinapse Mentoria, aprovado com 1 ano de mentoria e serei o primeiro médico da minha família. Eu fui um aluno que eu vim de escola pública, meu fundamental e meu médio, e com isso cheguei com muitas lacunas, dificuldade de aprendizado, falta de organização, enfim, inúmeros problemas que dificultaram minha aprovação. Eu demorei 4 anos para ser aprovado e no meu 4º ano de cursinho foi quando eu conheci a professora Meire e o Sinapse Mentoria. No meu primeiro ano de Enem eu fiquei com uma nota muito baixa, 510, no segundo 620, no terceiro 630 e com apenas 1 ano de mentoria eu tive um crescimento de mais ou menos 140 pontos e consegui, como vocês estão vendo aqui na minha camisa, ser aprovado na Univasf, a Federal do Vale do São Francisco. Digo para vocês que o Sinapse ele não me entregou apenas organização de estudo, planejamento, análise simulado, coisas que a mentoria ela faz por você. Mas a mentoria ela me entregou a confirmação do meu propósito. Ela me deu esperança e fé que eu ia conseguir a minha aprovação. Claro que tem algumas pessoas que passam direto, né? Do terceiro ano, que não lidam com o cursinho, mas a boa parte passou por isso, teve que lidar com a reprovação, teve que superar, teve que reiniciar. Então, quando você passa, quando você realmente consegue atingir seu objetivo, você esquece. Não é como se esquecesse, mas é como se toda a dor que você sentiu acabou, teve um fim, sabe? Se você desiste, você sempre vai viver com aquela dúvida, poxa, e se eu tivesse continuado, será que no ano seguinte eu teria passado? Será que 2 anos depois eu teria passado? 10 anos depois você vai pensar, poxa, se eu tivesse continuado, talvez agora eu fosse médico, talvez agora eu fosse, enfim, a área que a pessoa deseja, né? Então eu diria para confiar no processo, porque quem passou, já passou por isso, e a diferença entre eles e você é que eles conseguiram resistir, conseguiram superar, seguir em frente e atingir o objetivo. Bem, pessoal, é isso. É sobre resistir e é sobre não ter que perder muito tempo até descobrir que você é capaz de estudar em alta performance. Muitas vezes, o jovem ele desiste de medicina porque existe aquela ideia de que só passa em medicina quem for genial. E, mais uma vez, eu repito, não é isso. Continuando aqui, tá? Tipo, quem não passa? Qual é o custo de mais 1 ano de cursinho? Como eu disse, eu sou dona de cursinho também. Seria mais ou menos 15 mil por ano? Ok, mas não é isso, não. Cada ano de cursinho é 1 ano a menos de médico. E há um custo indireto, o seu salário de médico. Você está deixando de exercer a medicina. É isso, sua alegria, sua felicidade. Isso não dá nem para colocar. Não dá para calcular.
o custo da alegria dos teus pais. Impossível calcular isso. Mas eu sei que o médico no início de carreira, ele ganha pelo menos 15 mil reais no mês, sem se matar de trabalhar. Então, no ano 180 mil, com mais o cursinho, cada ano que você não passa, porque você estuda sem estratégia, você está gastando 200 mil reais. Fato, tá? E o programa Medicina 2X, ele custa 6.997, 12 parcelas de 583. Mas, para quem decidir começar agora, que é a melhor hora, eu vou dar um bônus de 2 mil reais. E aí ele fica por 4.997, menos de 5 mil reais. Veja, quando você não passa, você vai perder a oportunidade de ganhar 200 mil reais. Ele custa 5. E o pior é você ter que fazer FIES, que é uma dívida de mais de 1 milhão de reais, quando você podia estudar, não só contra FIES, FIES é decisão de família, mas quando você podia estudar de graça, sem ter que gastar esse dinheiro que você vai pagar quando se formar, tá? E não é só isso, não. Eu tenho 3 bônus, além desse bônus de 2 mil. O primeiro é o bônus de 2 mil. E atenção, meu time vai colocar agora um formulário no chat. Tem um link agora no chat. Se você tiver interesse, você vai preencher, que depois o meu time vai falar com você um a um. E eu ainda falta explicar 2 pontos que eu já vou explicar, que são os acertos do Enem 2025 e chance de aprovação no SISU 2026 e as oportunidades além do Enem. Então, o outro bônus que eu tenho para vocês, tá? Antes da gente continuar na aula, o link do formulário já está aí, tá certo? É o Seguro SISU Sinapse. Tem gente que diz, Meira, eu só queria sua assessoria. Você dá assessoria? Não, eu dou sua assessoria. Mas você tem que ser meu aluno. E se você passar no SISU, na primeira lista, agora em janeiro de 2026, eu devolvo 70% do valor que você investiu. Ou seja, eu só cobro a assessoria. E o terceiro bônus é que eu vou te dar, você entra agora, mas eu vou te, em vez de te dar acompanhamento de 12 meses, eu vou te acompanhar até o SISU de 2027. Eu não sei quando é que vai ser. Pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, não importa. Eu vou te acompanhar até o SISU 2027. Para quem é do ProUni e também passar na primeira lista, eu também devolvo 70% do valor para quem passar na primeira lista do ProUni 2026.1, que acontece em fevereiro, tá? Esse valor, não é, de 12 de 416, pode ser no cartão, sem juro. Você tem nos boletos, sim, o valor muda um pouquinho, porque você tem que pagar as taxas da financeira, que é a TBM. Quem quiser à vista ainda ganha mais 5% de desconto à vista no cartão. E quem quiser à vista no Pix, ainda ganha mais 10% de desconto, tá? Ou seja, todos os presentes de Natal estão colocados aqui e as matrículas seguem até o dia 13. Dia 13, fecha a matrícula. Quem tem que entrar, entra até o dia 13. Se não, só quando eu abrir matrículas, quando virar o ano. Talvez eu abra antes do SISU, não sei. É uma coisa que eu ainda vou decidir. Mas para você ter a assessoria do SISU, tá? E começar a estudar do jeito certo desde já. Para quem tomou bomba no Enem, é hora também de entrar, para que eu possa transformar você de reprovado a aprovado, como eu tenho feito com tantos alunos. Eu quero pegar na tua mão e poder fazer isso por você, tá? E, gente, mais uma vez eu digo, aqui é uma fala de Dona Maria Imaculada, a mãe de Adria. A Adria fez um ano de mentoria e passou em 3 universidades. Ela colocou aqui, ó, se soubesse da mentoria antes, teria colocado a Adria no 3º ano do ensino médio. Eu recebo alunos a partir da 2ª série do ensino médio. E, de fato, ter uma especialista em aprovação é investimento. A melhor hora é agora, tá? A melhor hora é agora. O link está no chat e vamos embora. Como eu disse, por que a melhor hora é agora? Essa aula está acontecendo hoje, dia 6 de dezembro. O resultado do SISU está previsto para o dia 26 de janeiro.
E o Enem de 2026 está previsto para o dia 8 de novembro. Digamos que, se você só começar quando sair o resultado do SISU e eu for abrir turmas, daqui até aqui eu posso trabalhar 285 dias com você. Mas se você entrar agora, eu estou acrescentando 55 dias no processo de organização, de estudo, de reforço de base. Eu não estou dizendo que você não vai ter folga de final de ano, não. Mas você não vai esquecer tudo. Se você parar de estudar, você vai literalmente esquecer tudo. Marcela, eu falo já contigo, tá? Então, só finalizando, tipo, eu sei que tem muita gente aí com 140 acertos. Será se eu passo, mas será se eu não passo? Eu fiz um mapeamento. Dentro da lógica desse triplo, né, da tripla concorrência, aqui está o que é provável acontecer. Tá? O que é provável acontecer. E como cotas têm uma variação muito grande entre regiões, eu parti dos acertos de ampla, e para cada cota, por exemplo, independente de renda de escola pública, tira 5 aqui. Baixa renda PPI, tira 15, então aqui seria 140, tá? Mas, tipo, alguém que está com 155 mais acertos, pode colocar o espumante para gelar. Se você fez bons acertos no segundo dia, tá? Tem que ter bons acertos em matemática e natureza. Mas isso ainda reprova? Reprova. Porque a nota de redação, se não for 920 mais, vai te reprovar, te tira do processo. E também esse novo SISU vai ter muita estratégia para usar a nota. Você tem uma tripla competição. Quem já está na faculdade pode colocar para colecionar a aprovação. Vai ser um rolo. Quem tem 150 a 154 acertos, existe uma TRI positiva e uma redação alta. E você possivelmente pode passar, mas com os pesos sendo analisados. Quem está de 146 a 149 acertos está na zona de ponto de corte. Pode dar remanejamento? Pode. Pode dar, inclusive, um extra SISU. Eu tenho uma aluna que foi reprovada no SISU, vou mostrar a história dela já. E ela aprovou no extra SISU, está na federal, gente. Porque é um outro processo, são outras inscrições. Agora, quem tem menos de 145 acertos, as chances de aprovação em ampla são muito baixas. Você pode começar a olhar outras oportunidades. E você precisa entrar num projeto que eu tenho, chamado Projeto de Superação. Porque quem chega nisso aqui no ano seguinte pode passar. E pode passar muito bem, tá? Sabe, Paloma? Olha o abraço que eu dei em Paloma. A gente estava comemorando a aprovação dela na UFOB. Porque ela tomou bomba no SISU. Ela tirou 780, ponto de corte foi 790. E ela está na Federal do Oeste da Bahia, porque ela passou num extra SISU. E eu monitorei, para ela tirar essa nota, eu monitorei o crescimento dela. Essa linha aqui, ó, que era a evolução dos acertos dela. Essa linha aqui é matemática. Tá? Essa linha aqui é redação. Eu estabilizei ela bem no alto. Tá certo? Eu otimizei tudo que eu pude. Aqui é natureza, essa linha verde. Ela não era muito boa no primeiro dia, mas como o primeiro dia era uma fraqueza dela, eu botei ela no segundo dia para ser uma fortaleza. E não deu para ela o SISU, deu extra SISU, que são outras inscrições. Muitas estão fechando, ó, tem terça para fechar, tem dia 17 para fechar, tem dia 23 para fechar. Inclusive, o aluno só pode entrar comigo até o dia 13, porque depois também que fecha a inscrição, eu não posso mandar a universidade abrir inscrição, não. Ele chegou depois. Tem aluno que eu recebo em janeiro todo ano, porque poderia ter entrado em dezembro e ter tentado isso. Mas chegou em janeiro, já passaram as inscrições. Vão ter outras inscrições, mas lá para abril, maio, junho. Porque, gente, no Brasil, tem vaga em medicina praticamente todo mês, para estudar medicina de graça. Dito tudo isso, você agora tem 3 opções. Primeiro, faça tudo sozinho. Agora, estude todos os pesos, saiba tudo, para viver tudo sozinho lá no SISU. Tá? Segundo, nem considere o que eu disse. Faz de conta que tudo que eu disse aqui não impacta a aprovação. É outra opção. E terceiro, vem comigo.